Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo para passar a limpo com vocês a rodada de meio de semana do Brasileirão, os principais fatos do mundo esportivo. Nosso convidado de hoje, vocês viram aí na abertura, durante mais de 2 décadas desfilou sua categoria pelos gramados do mundo, acaba de pendurar as chuteiras, mas topou o convite para jogar no nosso time hoje. Nosso convidado é o meio-campista Marcos Assunção, sabe muito de bola, hein? Assunção que se apresentará nesta noite ao lado do nosso trio de comentaristas, que conta com o brilho e o talento de Roberto Rivelino, que vocês verão aí, e a precisão dos jornalistas Vitor Birner e Celso Unzelt, sempre prontos para levar o time do Cartão Verde adiante quando recebem a bola. Muito boa noite a todos. Ó, já que estão devidamente apresentados, vou pedir para vocês os destaques de hoje, começando pelo nosso Vitor Birner. Meu destaque é homenagem a Roberto Rivelino, a derrota da tentativa de futebol arte, a humilhação, o massacre. Segundo disseram lá na região onde mora o Riva, a cada gol do Chile na semana passada, 5 rojões eram estourados pelo derrota de Juan Carlos Osório. Uma pena. Era óbvio que seria goleado. Não imaginaria que seria, portanto, Vladir. O seu destaque, Rivelino? Ele roubou meu destaque. Porque o meu destaque seria para um dos maiores treinadores. Pô, eu sempre passo a bola primeiro para você. Pela competência, mas ele entende futebol, né? Aí que é o problema. Vamos pôr 7-0. A maior vergonha em jogos oficial do México. Tomar 7-0. Você entendeu? Em termos, foi a maior vergonha. Depois seria o 7-1 nosso aqui. Foi isso aí. Vai no debate depois, Vladir. Vai no debate. Eu tô louco para falar, mas vou passar a bola para o Celso Unzelt. O seu destaque, Celso, por favor. No Campeonato Brasileiro do Perde e Ganha, o Grêmio, terceiro colocado, acaba de perder do Vitória. Depois de 34 anos, o Vitória vence o Grêmio em Salvador. E aí embola tudo, né? Se olhar a tabela, você vai perceber que gente até então menos cotada, como o Flamengo, o Santos, o próprio São Paulo Futebol Clube que está jogando agora, ou estão juntos ou podem passar o Grêmio terceiro colocado. Mas a qualidade do elenco, dos elencos prevalecerá. Espero. Mas é o problema, eu acho que vai ser o único time que está mantendo um pouco é o Palmeiras. Mas a gangorra está vindo, né? Voltaremos a esse assunto. Obrigado, Marcos Assunção, mais uma vez. Eu vou pedir um destaque para você também, daí eu falo do nosso sorteio. Eu fico com a liderança do nosso Palmeiras. Aê, garoto! Bom, no nosso sorteio de hoje, vocês vão ver aí, tem uma camisa do Cruzeiro e um exemplar do livro Tite, escrito pela Camila Matoso, recém-lançado, publicado pela editora Panda Books. E a nossa enquete de hoje é direta e tem a ver com um assunto que está, sem sombra de dúvida, entre os mais comentados dos últimos dias. Tite e a seleção brasileira. A questão é, o técnico Tite conseguirá impor o estilo dele à seleção brasileira? Qual a sua opinião? Sim? Não? Em parte? Esperamos aqui a participação de vocês. Votem, critiquem, provoquem no Twitter, como sempre, Jogo da Velha, Cartão Verde. Divida com a gente as suas reflexões. E vamos passar aí a tabela em conferência. A gente vai conferir a classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento, mas lembrando que a gente tem 2 jogos em andamento, né? São Paulo e Sport estão jogando no Morumbi, placar de 0-0, e no Couto Pereira, o Curitiba recebe o vice-líder Internacional. Com os resultados de agora, a classificação é a seguinte: o Palmeiras, lembrado aqui pelo Marcos Assunção, segue na liderança com 22, Internacional segundo com 20, vem atrás do Grêmio com 18, o Flamengo com 17, São Paulo, dependendo do resultado, pode garfar esse lugar no G4 aí do Flamengo. Santos é o 5º, tem a mesma pontuação do Corinthians, São Paulo e Chapecoense por hora com 15, o Atlético Paranaense com 14, a Ponte com 13, a gente vai rodar a tela, na verdade lá vai subir, e aí a gente vai mostrar aí o Figueirense, com 13, a mesma pontuação do Atlético Mineiro e do Fluminense, o Vitória com 12, Santa Cruz com 11, como o Cruzeiro, que apesar dessa colocação, a gente vai falar durante o programa, teve uma bela vitória, a bela apresentação contra a Ponte Preta. E na zona de rebaixamento, aí o Curitiba com 9, em 17º, o 18º é o Sport com a mesma pontuação, e o Botafogo, o vice-lanterna, com os mesmos 9 pontos. E o América Mineiro é o lanterna
com 8. Só um detalhe, lembrando que aqui a pontuação da tabela está com os resultados dos jogos em andamento já computados. Então, Coritiba, por exemplo, Internacional empatam os jogos, cada time um ponto na tabela. Se alguém ganhar, a tabela vai ser modificada. Bom, conferida a classificação, o Cartão Verde faz um rápido intervalo e já volta para falar, entre outras coisas, da estreia do técnico Cristóvão Borges à frente do Corinthians. No cardápio também a fase iluminada de Gabriel Jesus e muito mais. Aproveite a nossa parada e mande para a gente aqui a sua opinião sobre a nossa enquete de hoje. Nós vamos pro intervalo com o gol que o atleticano Casares marcou no Corinthians e que deu o que falar, hein? Até já! Meu destaque é homenagem a Roberto Rivelino. A derrota da tentativa de futebol arte, a humilhação, o massacre. Segundo disseram lá na região onde mora o Riva, a cada gol do Chile na semana passada, 5 rojões eram estourados pelo derrado de Juan Carlos Osório. Uma pena. Era óbvio que seria goleado. Não imaginaria que seria por tanto, Vladir. O seu destaque, Rivelino? Ele roubou meu destaque. Porque porque o meu destaque seria para um dos maiores treinadores. Pô, eu sempre passo a bola primeiro para você. Pela competição, mas ele entende futebol, né? Aí que é o problema. Vamos pôr 7-0. A maior vergonha em jogos oficial do México. Tomar 7-0. Você entendeu? Em termos, foi a maior vergonha. Depois seria o 7-1 nosso aqui. Foi isso aí. Vai no debate depois, Vladir. Vai no debate. Eu tô louco para falar, mas vou passar a bola pro Celso Zé. O seu destaque, Celso, por favor. No Campeonato Brasileiro do Perde e Ganha, o Grêmio, terceiro colocado, acaba de perder do Vitória. Depois de 34 anos, o Vitória vence o Grêmio em Salvador. E aí embola tudo, né? Se olhar a tabela, você vai perceber que gente até então menos cotada, como o Flamengo, o Santos, o próprio São Paulo Futebol Clube que está jogando agora, ou estão juntos ou podem passar o Grêmio terceiro colocado. Mas a qualidade do elenco, dos elencos prevalecerá. Espero. Mas é o problema, eu acho que vai ser o único time que está mantendo um pouco é o Palmeiras. Mas a gangorra está vindo, né? Voltaremos a esse assunto. Obrigado, Marcos Assunção, mais uma vez. Eu vou pedir um destaque para você também, daí eu falo do nosso sorteio. Eu fico com a liderança do nosso Palmeiras. Aê, garoto! Bom, no nosso sorteio de hoje, vocês vão ver aí, tem uma camisa do Cruzeiro e um exemplar do livro Tite, escrito pela Camila Matoso, recém-lançado, publicado pela editora Panda Books. E a nossa enquete de hoje é direta e tem a ver com um assunto que está, sem sombra de dúvida, entre os mais comentados dos últimos dias. Tite e a seleção brasileira. A questão é, o técnico Tite conseguirá impor o estilo dele à seleção brasileira? Qual a sua opinião? Sim? Não? Em parte? Esperamos aqui a participação de vocês. Votem, critiquem, provoquem no Twitter, como sempre, Jogo da Velha, Cartão Verde. Divida com a gente as suas reflexões. E vamos passar aí a tabela em conferência. A gente vai conferir a classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento, mas lembrando que a gente tem 2 jogos em andamento, né? São Paulo e Sport estão jogando no Morumbi, placar de 0-0, e no Couto Pereira, o Curitiba recebe o vice-líder Internacional. Com os resultados de agora, a classificação é a seguinte: o Palmeiras, lembrado aqui pelo Marcos Assunção, segue na liderança com 22, Internacional segundo com 20, vem atrás do Grêmio com 18, o Flamengo com 17, São Paulo, dependendo do resultado, pode garfar esse lugar no G4 aí do Flamengo. Santos é o quinto, tem a mesma pontuação do Corinthians, São Paulo e Chapecoense por hora com 15, o Atlético Paranaense com 14, a Ponte com 13, a gente vai rodar a tela, na verdade lá vai subir, e aqui a gente vai mostrar aí o Figueirense, com 13, a mesma pontuação do Atlético Mineiro e do Fluminense, o Vitória com 12, Santa Cruz com 11, como o Cruzeiro, que apesar dessa colocação, a gente vai falar durante o programa, teve uma bela vitória, a bela apresentação contra a Ponte Preta. E na zona de rebaixamento, aí o Curitiba com 9, em 17º, o 18º é o Sport com a mesma pontuação, e o Botafogo, o vice-lanterna, com os mesmos 9 pontos. E o América Mineiro é o lanterna com 8. Só um detalhe, lembrando que aqui a pontuação da tabela está com os resultados dos jogos em andamento já computados. Então, Coritiba, por exemplo, Internacional empatam os jogos, cada time um ponto na tabela. Se alguém ganhar, a tabela vai ser modificada. Bom, conferida a classificação, o Cartão Verde faz um rápido intervalo e já volta para falar, entre outras coisas, da estreia do técnico Cristóvão Borges à frente do Corinthians. No cardápio também a fase iluminada de Gabriel Jesus e muito mais. Aproveite a nossa parada e mande para a gente aqui a sua opinião sobre a nossa enquete de hoje. Nós vamos pro intervalo com o gol que o atleticano Casares marcou no Corinthians e que deu o que falar, hein? Até já!
Estamos de volta com o Cartão Verde, aqui os tuiteiros com a gente, Juliano Machado, Nelson Santista, Marcos Gonçalves, tem gente aqui te mandando abraço já, Assunção. E eu toco a bola para você de primeira, você acha que o Tite vai conseguir impor o estilo dele à seleção? Você acha que vai ser uma mescla? O próprio Tite falou em se reinventar agora nessa nova fase, Assunção, o que você acha? Eu acho que sim, o Tite é um cara que não trabalhei com ele, sempre joguei contra, mas desde lá do Emirados Árabes ele tinha um time mediano e ele fez com que fosse campeão também, e é um cara que tem muito talento e faz com que o grupo jogue por ele, pela bondade que ele tem, pela humildade que ele tem. Eu acho que é o melhor, hoje é o melhor cara para assumir a seleção e tentar, né, Riva? Tentar fazer com que a seleção mude um pouquinho. Quer dizer, pouquinho não, muito, porque do jeito que tá... Se mudar só um pouquinho não adianta. Não adianta, tem que mudar bastante. E aí, Rivan? Não, eu vejo que quando ele tem um time que ele não pode escolher Não os pode melhores, treinar muito né? também, Então, né? Não, eu estou falando. Mas hoje ele pode escolher os melhores. Eu acho que é importante tomar disso que ele escolhe os melhores jogadores. Não fica, sabe, que escolhe quem está melhor hoje, quem são os melhores para convocar. Eu acho que tem tudo para fazer o trabalho, porque ele tem uma definição, taticamente ele sabe o que quer, ele pode fazer isso com os seus jogadores e passar os jogadores, pelo menos a gente vê um time que tem uma maneira de jogar. Você vai ver como é que joga. Eu acredito muito no time, que nem o Marcos falou. Ele já era para perdemos 2 anos, porque era já para ter sido depois do vexame do 7-1. Eu achava que naquela época, ele era o melhor treinador, não foi, e não quiseram colocá-lo. E agora, eu acho que também pior do jeito que está, é humanamente impossível evitar. E se você for analisar a tabela, tudo bem. A gente fala, tem 3 pontos só de diferença. Se ele ganhar um jogo, ele já está lá em cima. Não é um desespero total, mas pelo futebol que vai jogando, que estava jogando era preocupante. E lembrando também um detalhe que foi confirmado hoje também, que a partida contra a Argentina pelas eliminatórias em novembro vai ser disputada no palco do 7-1, né? Vão jogar contra a Argentina. Não sei se foi a melhor escolha. Eu também, eu acho que era melhor sair um pouco, né? Mas eu vejo então, o Tite a postura, que não é aquela postura, o cara sério. E as conquistas, é outra postura, né? Agora eu vou tocar a bola para vocês aqui, Celso e Vitor, e digo que já na primeira entrevista do Tite na condição de treinador da seleção, eu vi o Tite com um astral diferente, assim, meio... Por isso eu acredito que se tivesse que responder a nossa enquete, ficaria com empate. Eu acho sim, ele vai conseguir impor o estilo dele em parte, entendeu? A gente vai ver vai ser um outro futebol. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é o que o Riva falou, que agora ele vai ter mais possibilidades técnicas para montar um time. A gente tem que levar muito em consideração que o Tite é um cara muito do treinamento, da intensidade, da manutenção do padrão do treino no jogo. Ele vai ter poucos treinos. Na seleção, por exemplo, no clube, tal, o jogador X briga com o jogador Y. Ele entende a hora de falar, de conversar com os dois. Na seleção, vai um para o país, outro para o outro. O jogador do Corinthians, boa parte, quer ou lugar num mercado grande ou num time grande europeu. Alguns mais velhos querem, por exemplo, fazer um pé de meia no futebol asiático. E a minoria quer terminar a carreira no clube, ficaria feliz assim. Né? A seleção ele vai lidar com egos maiores. Por isso ele fala em se reinventar. E se reinventar talvez tenha a ver com alguma coisa dentro de campo. Em vez de ele ficar o tempo inteiro tentando arrumar sistema defensivo para depois colocar uma coisinha em cima e agregando para cada vez o time ir vir em bloco com mais opções ofensivas, ele vai ter que partir talvez para uma outra proposta de dinâmica, mesmo tentando priorizar a marcação em primeiro lugar. Eu acho que ele é capaz, mas é o maior desafio da carreira dele. Eu acho que ele vai conseguir. Diga lá, Silson. Eu voto sim, até porque eu sinceramente não acho que o estilo dele seja tão revolucionário assim. Não é essa guinada, agora sim o futebol arte, agora sim não sei o quê. Não é nada disso. Técnico, o Tite é um técnico lento, gradual e seguro. No bom sentido do lento. Né? Agora, a minha dúvida é isso que o Vitor falou. Ele é um técnico muito de dia a dia. E seleção não tem dia a dia. Esses espaços sem jogos, essas possíveis reconvocações depois de muito tempo de pessoas diferentes, pode dar alguma mudança no trabalho dele. Mas eu acho que nesse momento tudo está conspirando a favor. A opinião pública, né? O material humano que ele tem em mãos. É a primeira vez na vida que o Tite vai ter esse privilégio. Ele merecia isso, porque eu só pegava a bucha. Eu só pegava time mediano para... Bom, não deixa de ser bucha, transformar. Né? É uma bucha, mas é uma bucha com que todo treinador lista, quer ter, né? que todo treinador almeja estar lá. Tanto que né? ele não disse não, né? Porque, mas o que era o melhor de tudo é que os treinadores não são unidos. Mas o certo é ninguém aceitar.
O Sérgio deixa ele tomar conta. No mundo ideal. Seria fantástico, porque realmente... Como diz aqui o Wagner Brasil, É. sobre a enquete, tanto faz. O problema do futebol brasileiro não é Não é o técnico, porque o futebol fala, acabou. Assim, o Tite é basicamente melhorar a seleção, a qualidade do futebol, que vai conseguir. E no E- mundo e- ideal, e- nós também não iríamos mais para coletiva. Mas, ó, Aquela coletiva da Dona Lúcia, ridícula. Lá, todo mundo tinha que levantar e ir embora. Deixar o cara falando Mas sozinho. o Marcos... Vamos falar com o seu Lúcio. E o placar, Sansão, só pra gente tocar a bola? Muita confiança no Tite. 48% sim, É o que se vê. 23% não e 29% do empate. E só um detalhe, as outras seleções também têm o mesmo problema. E a gente vê o outro futebol, pelo menos, as outras seleções jogando futebol, você enxerga É isso. também como joga. Tudo bem, você pode oscilar um pouco, mas você vê. Felizmente, Mas você no entende a Brasil- proposta, isso tá Então, claro. a proposta. Então, eu acredito que com o Tite vamos ter isso. E a casinha ele arruma bem. Ele tem esse detalhe, tudo bem, não tem tempo, mas ele sabe arrumar a casinha, e a casinha, quando eu digo setor defensivo, né, que a gente brinca, né, É melhor não vai ser do dia pra mais- noite, né? Hã? Não, é melhor do dia pra noite. Não, claro, mas todo eu, técnico Ele tem que ter tempo ali. tranquilidade na seleção, ele tem que ter tempo na seleção para fazer isso, ajeitar, igual o Riva Mas fala, se ele a pe- casinha. Se ele pega jogador, porque jogador, Marco, eu joguei, você jogou, gente você jogou. sabe. Amanhã você sabendo o que você quer, o mais importante é o que você quer que eu faça. É isso aí. Não é verdade? Mas eu quero sim, eu quero aqui, eu quero aqui, os melhores. Se ele conseguir botar os melhores e encaixar, E a se- possibilidade de aceito é mais E rápida. se eu for vejo. inteligente, ele vai pegar os jogadores para fazerem na seleção exatamente funções iguais às do clube. Então, por exemplo, Neymar. ele tem- Neymar joga do lado Ele já esquerdo, uma linha sinalizou com ofensiva isso, ali. Então, Ele falou de conversar com outros técnicos. porque aí o cara Poxa, é não, outra ele não precisa situação. ficar fazendo adaptações. Mas ele foi vencedor assim, então ele não pode mudar. Não vai, ele é não verdade, vai, ele não não vai. pode mudar, porque senão Cara, ele ele vai não começar pode. a perder. Aí se Ele está perde, né? acostumado a jogar assim nos clubes, ele não pode mudar na seleção. Na seleção ele tem que impor o que ele colocava É o nos estilo clubes, dele. o estilo só- dele. Só lembrando que das maiores seleções do mundo, o Brasil é a única que tem o seu principal treinador no comando da seleção. Né? O Guardiola não treina a Espanha, né? O Ancelotti não treina a Itália, a Argentina não tem, aí podemos citar vários, mas certamente... E você né? sabe que em anos foi a primeira vez que a Osório, CBF Osório, chamou o técnico Osório, campeão Osório brasileiro. aqui, Nunca tinha chamado o técnico campeão brasileiro. Eu lembro, no tempo do Rubens Minelli se falava O muito Osório é disso. colombiano, né? Osório é colombiano. Não treina a Colômbia. Tem o Peckerman. É. Pô, o Osório é muito melhor que o Peckerman. É que você acha, né? É muita gente. Os mexicanos estão batendo pau pra ele até hoje. Os caras entendem de futebol, que ele Antes da entende de gente tal. cair nessa, eu quero fazer um registro aqui que a gente não fez na hora que vocês falaram dos destaques de vocês. O Osório foi mantido no comando da seleção mexicana, entendeu? Parabéns, tá? Então, acho que Não, nada contra. para provar que realmente o futebol mexicano não é o brasileiro. Até Bom, porque nas eliminatórias está muito bem. então. Está nadando de braçada. México se classificou na Copa do Mundo passada na repescagem, na Bacia das Almas. Bom, o Com o elenco bem fraquinho. Bernardo Viana está perguntando aqui por que o programa está sendo exibido hoje. Ô Bernardo, porque desde a semana passada a gente mudou de dia. O Cartão Verde agora é exibido toda quinta a partir das 10 da noite, ao vivo, como sempre. Um abraço aqui para o Luiz Fernando de Itapeva, falando que está de olho na camisa do Cruzeiro. Aqui tem gente falando que o Tite, na verdade, vai se dar bem se deixarem ele trabalhar. Essa é a opinião mas do Valdir. isso aí ele falou, foi aberto, ele falou que ele está lá na CBF, realmente ele foi daqueles problemas de termos políticos, né? Ele está lá para comandar o futebol brasileiro, que ele tem autonomia para isso. No final, pelo menos no final a isso gente vai voltar, a gente vai, já que Só a uma gente vez. vai para esse time do... Fala. Uma dúvida sobre a autonomia, que eu não entendi Dizer, até agora e eu é. senti falta na pergunta da coletiva. Vai mandar a no autonomia, assim, futebol. se a CBF marcar um amistoso no Burundi, outro na Tanzânia, ele tem que jogar ou ele pode vetar? Porque a autonomia é preparação, ele tem pouco tempo, ele tem que Eu acho escolher que a os jogos. autonomia Pelo não menos um chega pouco. a ser. Mas a Vamos entender qual é a autonomia, né? Daqui para frente a amistosa é muito pouco, no caso, eu vejo. Eu Não vai ter responderia muita para você que amistoso a essa altura está tudo vendido, nem a CBF decide onde vai ser. é Essa é a verdade, a verdade é essa. Eu Bom, acho até que a demora nas tratativas passou por questões como essa. Eu acho que essas coisas foram Sem colocadas dúvida. na mesa antes. E se chegou ali a um meio termo. Talvez não no Burundi, só na Tanzânia. Bom, mas vamos pro ex-time de Tite, então, que fez do Mineirão a primeira partida sob o comando do Cristóvão Borges, um jogo que encheu os corintianos, eu diria, de uma preocupação que está além da derrota para o Galo Mineiro por 2-1. A gente separou aí alguns lances e os gols da partida. Eu vou tocar a bola para você, a gente vai começar a Galo ver Mineiro, o essa... pessoal vai pegar no seu pé, viu? Não gostam lá não. Não gostam? Não, é Galo. Então é Galo, então tá bom. O Galo. Aí o Fred diz que não chegando, a gente vai ver duas chegadas do Corinthians aí agora. O que você achou, Riva? Fala aí, Não, mas não tem. Você, a gente vai falar, o Cristóvão mudou o Tá time vendo o de chute do jogar? Marquinhos? É. Mudou taticamente o time? Não mudou.
Então, teoricamente, ele jogou Aí o chute do Guilherme, né? Como vinha jogando. Apesar que teve um gol, parece que estava impedido. Tinha impedimento aqui na hora que o Marcos Rocha pega a bola. Pega a aqui, né? bola, né? Parece que estava impedido, não deu. Tá aí, Olha lá, tá bem impedido. né? Bem impedido. Pode dizer, Tava então pra o bem, Corinthians, tava até lindo. o resultado, ele podia ter buscado um empate lá, em Minas. Mas tudo bem, mas isso aí também faz parte, eu acho que faz parte. Agora, E como é que você viu esse lance aí, que foi o mais comentado? atrasou mal, foi infeliz o Agora, garoto. o Cássio também foi O mal. Cássio né? também devia dar o carrinho. Se ele ameaça dar o carrinho, o cara nem ia na bola. Você vê que o garoto nem toca na Não bola. toca quer na ver? bola. E a bola passa no meio da perna do Cássio, ele também vai não mal, foi. né? Ele foi. Pô, e goleiro, vai dar uma carrinho, chega com os dois pés. A Ele gente ia já viu pular. o gol, né? O cruzamento do do- Romero, aí o Luca fazendo o gol. E o último lance que a gente vai ver Mas depois é aquela agora- tentativa de bicicleta do Luciano. Agora, se toda hora que o Corinthians jogar, comparar o Tite tem que apagar o Tite do Corinthians. Chega. verdade. O que ele fez, não. Agora, se todo jogo vai lá, é o Tite. Porque o Ah, é um Tite. lance legal, né? Aí não tem como. Mas ele tem que Como é que um treinador vai trabalhar? Claro, Mas o maior treinador. o mais inteligente é ele dar sequência para Não, pegar a estrutura isso e. que eu estou falando, devagarzinho. Ele Parece pode, que é o que ele vai fazer, ele né? pode mudar, mas você não pode. É o maior treinador da história do Corinthians, foi o Tite. Pô, agora você não pode, esquece o Tite. Mas Tite passou, quando o pô. Tite chegou, praticamente para substituir o Mano, porque foi o Mano, Adilson Mano, Batista não é. ficou, né? Havia o mesmo problema. Quando o Andrés trouxe o Tite lá do mundo árabe, que o Marcos até lembrou, o Tite no mundo árabe, não havia uma unanimidade em torno do Tite, ao contrário. Né? Então o Tite também construiu esse trabalho. Ele não era tão bom. Os trabalhos anteriores dele, ele mesmo fala, fez alterações para conseguir realizar esse trabalho no Corinthians. Os treinadores se aprimoram. E se ele está hoje, foi o maior treinador do Corinthians, ele teve o André Sanches que bancou ele. Que na hora no que Tolima, né? Naquele episódio. Que todo mundo queria o Tite fora do Corinthians, Agora- o André bancou, aí ele foi, deu a volta, ganhou, foi campeão do E mundo. sobre ontem, só um detalhe também, era muito desfalque. Né? Tá faltando muito jogador, e eu não digo nem desfalque de titulares. O jogo acaba... E detalhe, né? Tem a partida contra o Santa Cruz, o Wilson se machucou hoje também, Então, virou dúvida também. O Cristóvão não chegou a fazer 3 substituições ontem. E substituiu bem, você acha? Celso? Eu acho que era o que ele tinha Eu que acho que fazer ele foi mesmo. muito bem nas Eu acho que substituições. não Você tinha acha? muito. Eu acho que quando ele tira o Guilherme, ele não tinha entrado no meio, o Guilherme tinha entre aspas, morrido no jogo, ele dobra para a entrada na área, como o Tite fazia isso muito, dois jogadores na frente, começa a jogar sempre pelos lados. E ele tinha um problema, porque o Romero de centroavante, o Romero apanha muito, o Romero é muito Ele ia tirar esforçado. o Romero, você sabe Eu que eu ia defendo o falar Romero, eu isso. sou um É, defensor do Romero, mas ele foi mal. Mas quando ele abre o Romero pela direita, você vê que logo depois o Corinthians faz a jogada do gol. Porque o Atlético tem um problema de marcação. Várias vezes entraram 3 jogadores do Corinthians, o Atlético estava na linha de 4. Esse quarto jogador aqui não é sobra, ele é inútil nessa jogada. Se a bola for do outro lado, na segunda trave, é mano a mano. Eu, E aí particularmente, desbalou uma bola, sobrou, gol. Eu, particularmente, não gosto muito do Romero como jogador de futebol, tecnicamente falando. Mas, como disse Vitor Birner, no minuto a minuto do UOL, do ponto de acompanhou. vista tático, Isso, o obrigado. Romero não merecia críticas. Né? Sim. Mas é muito pouco, né? É qualidade, Mas futebol. o Romero, E elenco é direção. Quando é ele treinador. voltou, ele joga muito, ele rende muito mais pela lateral do campo que dentro do campo. Muito Ele mais. é jogador de beirada. Beirada de Mas campo. não é Apesar jogador que de hoje meio. o futebol está tão estranho. Mas, Rouba a bola dos caras, Assunção, senão você tá perdendo. Não, mas tá certo, voltado. não, Eu tô falando pro Mário. É que tá tão estranho que o centroavante tá hoje está escasso no futebol brasileiro. Por quê? Porque, mais uma vez, às vezes o centroavante Tá na beirada. Está na beirada do campo. Pode reparar. E muitas vezes a bola vai lá dentro da área, cadê o centroavante? Você viu o jogo, Assunção? Não. É? Não. E você gosta do Romero pelo estilo? O Riva fala muito. Eu lembrei do Riva ontem quando eu estava vendo o jogo. E isso vale não só para o Romero, como vale para o Fred também. Você me falou outro dia da matada. Olha só, você falou para mim outro dia. Vladir, dá uma olhada. A bola chega nos caras, não tem um que pega a bola. É difícil. Isso que o Já gramado não, hoje já, é não ótimo. tem, já não tem a qualidade desses caras aqui. Né? Já não, Mas a quem- qualidade não, já não é mais a mesma. Agora, esse caso do centroavante, eu também acho que não precisa ter um centroavantão fixo, desde que alguém faça essa função. Sim, lógico. É claro. A bola ficar correndo Alguém tem ali que estar na e área ter a hora que a buraco. bola for na linha de fundo. Você vê o Santos, a gente até vai falar do Santos. Ontem estreou um rapaz no Santos, que é o artilheiro do Brasil, o Que Rodrigão. tem uma pinta de né? goiador Ele mesmo. tem é uma opção para o teu elenco. Né? O Santos precisa. Esse que o Cruzeiro trouxe, o argentino, o Ávila, vai fazer gols. Vai fazer gols. Centroavante de área, bate bem de direita, apesar de ser limitado Mas vamos falar, tecnicamente. vamos falar na hora aqui. O maior time do mundo, para mim, que é Barcelona, hoje, mesmo que o centroavante que é o Suárez, ele não joga fixo. Sim.
Você pode ver que o Soares... Sai muito da você vê área, que vai ele para sai, a mas lateral, tem vem buscar a bola no meio campo. Quando você precisa, ele tá lá. Mas ele também. sabe fazer pivô, centroavante, choque, não tem problema nenhum. Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes ele sai, o Messi entra. Muitas vezes o Messi sai, o Então, Neymar tá se ali. alguém ocupa, Então tudo bem. é uma rotatividade muito grande entre os três. É que nem o caso dos isso a volantes. defesa do time adversário fica louca, não sabe quem Por marcar. causa dos volantes, que é a tua especialidade. Todo mundo fala, hoje em dia não tem mais volante, todos têm que ser meias. Mas cadê esse número de pessoas capazes de fazer essa função? Mas Eu não vejo muito. Vem cá, Marcos Assunção era volante com uma baita qualidade. Ele põe a bola que queria, por Mas exemplo. era exceção. Mas isso que eu estou já, no seu falando, time. mas você tem hoje. Você tem esse que eu falo desse Rafael Carioca. Você viu uma jogada do Atlético, um volante? O Rafael Carioca, chama. Uma qualidade. A bola dele sempre é diferente. Sempre sai diferente. Esse Airão, O Marcelo o Airão botou ele que no está banco jogando no no domingo. Flamengo. Era O Willian Arão. Arão, né? é isso, fez o gol do Flamengo. Mas bonito. é um volante com qualidade. Sabe chegar, jogar, sabe jogar, sabe tocar, sabe dar um passo longo. Vou fazer andar, porque no Palmeiras você anda de olho. O Palmeiras eu ando de olho justamente pelo meu filho que é palmeirense, tem É 7 anos, mas tem jogo do Palmeiras. Pai, vamos assistir, tem jogo do Palmeiras hoje, vamos assistir. Então, essa 10ª rodada do Brasileirão foi iniciada, na verdade, na terça-feira, né, com a vitória do Palmeiras sobre o América Mineiro. A gente também tem aí lances da partida e os gols, né, marcados pelo Gabriel Jesus, não marcava 3. Roger Guedes, eu falo uma coisa pra você, se eu fosse no Barcelona, eu levaria o Roger Guedes. Diz que foram ver o Gabriel, mas virou. Na verdade foi o seguinte, Agora, dá uma olhada, o marcador, eu vou te não, falar. Mas o defesa foi muito mal. Ajudou, mas desse lado direito enfia. o Danilo, lateral. Aconteceu, foi mal. Bradiro, o que aconteceu? O Beckenbauer, uma vez num jogo do Brasil aqui, ele veio jogar, falou assim, vim pra ver Pelé, acabei vendo o Rivelino. O cara do Barcelona, a mesma É que, coisa. na verdade, o cara do Barcelona, ele não veio para cá para ver nenhum jogador do Palmeiras, tá? Ele veio aqui para resolver as questões do Douglas e do Neymar. E aproveitou pra lateral. ver o jogo. Ele tem amizade com o Alexandre Matos. O Alexandre Matos o convidou para ir ao jogo. O Barcelona monitora o Gabriel Jesus desde o começo do ano. Não pretende fazer proposta agora, a não ser que apareça a concorrência, porque acha que o jogador não vale o que o Palmeiras pede ainda, que é um jogador Bela mais bem jogada, preparado. Muito. Né? É que o Palmeiras quer 40 milhões de euros, o Barcelona avalia que ele vale um pouco menos. E, de repente, apareceu esse jogador aí da assistência, do clube da assistência do Roger Guedes. Eu joguei com ele, goleiro eu joguei foi com ele bem no ainda. Criciúma, é muito bom jogador. Bom jogador, né? Agora, você acha que esse Palmeiras vai dar conta de toda a expectativa que se criou em cima dele, Assunção? Porque realmente você vê agora o Moisés tem jogado bem, cara, o Cleiton Moisés também Xavier. entrou muito bem. Pô, dali pra frente o time... Elenco tem, né? Elenco tem. E elenco bom, com grandes jogadores. Técnico bom também, né? Um técnico que veio, que ajeitou, porque muitos passaram e não conseguiram. E já É mais ou menos com esse elenco, né? não Mais mudou, ou menos né? com esse Não elenco. mudou, Então, o técnico Cuca tá mantendo, tá fazendo um grande trabalho. Pelo menos os torcedores estão muito satisfeitos com o Cuca, né? E tá bem, eu espero, pela felicidade do meu filho e a minha também, que eu tenho um carinho enorme Então, pelo o Palmeiras. palmeirense adora o Assunção. Chovem mensagens E aqui. espero que seja campeão. Tem Faz uma tempo, aqui- a torcida do Palmeiras precisa disso. Faz muito tempo Tem que não uma é campeão mensagem aqui brasileiro. que resume várias. Muita gente perguntando. Eu vou concentrar no Antônio Tato. Pergunta para o Assunção o que realmente aconteceu para ele sair do Palmeiras. Ninguém se conforma que você tenha saído do Palmeiras. Lembrando só de ele E do responder jeito que você ele sabe. jogou partidas importantes depois de uma cirurgia de menisco, sem a musculatura necessária, com risco de ruptura de ligamento, que nenhum médico recomendaria, porque o time precisava, enquanto havia jogador no elenco que a torcida adorava e que não jogava quando podia. Fala. Olha, obrigado povo pela, vai falar, Vou falar a verdade pela pra vocês. lembrança, mas foi isso mesmo. Eu tinha que voltar depois de uma lesão, depois de uma operação, eu tinha que voltar com 45 dias, eu voltei com 25. Né? Deitado numa maca lá, com a pernona pra cima, veio o doutor, o presidente e o treinador, que o Filipão tinha caído, veio o Narciso, tínhamos jogo contra o Corinthians no domingo, e isso era na sexta-feira. Eu deitado sem fazer nenhum tipo de fortalecimento, de treinamento, nada. Só fazer tratamento. E aí, eu olhei pro doutor, o doutor falou, ó, consegue, você dá. Dá pra ir jogar. Com 25 dias de operação. Tá bom. Coloquei o tênis, fui dar uma corridinha no campo, no outro dia fizemos um rachão e no domingo eu fui jogar contra o Eu Corinthians. não sei se o pessoal que está em casa acompanhando o programa conseguiu ouvir a expressão do Rivelino quando estava contando. Você é louco. É louco, porque quem aconteceu isso, que teve um problema assim, foi o Clodoaldo. No Santos, O no Clodoaldo Santos. tem problema até hoje. Agora, né? Até hoje, você sabe, então, ele voltou, também quis voltar, antigamente, faz para mim. Agora, achei muito esclarecedor essa questão que o Vitor Biner fez questão de elucidar aí, com relação à presença do pessoal do Barcelona no jogo do Não, Palmeiras. E completo, só até para a gente poder andar. E eu queria ouvir de vocês que
são realmente do métier. Essa questão do Gabriel Jesus deve esperar realmente, se for o cara que sai agora. Foi o Cuca perfeito, eu vi. Mas Se ele foi para o Barcelona, vai pode. Eu acredito mais em você do que no Cuca nesse sentido, porque não, o Cuca tem outros interesses. Eu estou citando o Cuca porque o que ele falou, o que ele pensou, eu também penso da mesma maneira. Porque se ele vai para o Barcelona, ele vai jogar no lugar de quem? Hoje, vai jogar? Vai jogar. E às vezes... Agora eu digo para você, qual foi o último jogador que saiu daqui do Brasil e está jogando é Neymar. Os outros saem daqui, não sei. E mesmo assim esperou um pouco, forçadamente esperou. Você pode reparar, quantos anos faz que o Neymar saiu? Uns 5? 5 anos. Faz conta, menos 3 anos. Foi campeão em 2011, o título do Santos. Não, 2013 ele saiu. 3 anos. Vai. Mas vê quem saiu mais. O Campeonato Paulista eu joguei com ele no Santos. Quem saiu mais? E tem que esperar, você acha também, Sussumo? Eu acho que tem que esperar. E você acha que consegue Ele está esperar? explodindo agora. É muito cedo ainda. Ou seja, todos falamos que o problema do Palmeiras não é dinheiro. Então, se o problema do Palmeiras não é dinheiro, para que vai vender o garoto agora? O Palmeiras só quer vender pela rescisão, que é 40 milhões de euros. O Palmeiras se dita 30%, 35%, exatamente agora. Quer dizer, não tem um grande lucro financeiro. E para mim parece muito claro que essa gestão do Palmeiras, nesse momento, a prioridade não é arrecadar, não é encher caixa, quer ganhar o campeonato. E a revisão para o Barcelona, a rescisão para o Barcelona é mais baixo o valor. Tem 5 clubes no contrato. Isso me chamou a atenção. Cujos valores são mais baixos. Barcelona, Real Madrid, Manchester e os outros 2, hein? Agora uma pergunta. Bayern, Manchester United, PSG, e Real PSG. e Barça. É isso aí. Uma pergunta, cadê o Malcom? Do Corinthians, aquele garoto também que eu fui contra, que ele saiu, que ele tá falando. Ele está jogando aonde? Bordeaux, não é isso? Foi pro Bordeaux, é isso? Foi para a França, Até agora Não tem mais notícias, né? Se ele estiver jogando Vai alguma lá coisa, em está na França, mas se estiver jogando, devia saber alguma coisa. E honestamente, com menos potencial que o Gabriel Jesus. Assunção, tem uma... Bem menos. Bem menos. Tem um aqui para você que é mais fácil, do Thiago Franja. Qual o melhor batedor de faltas do Brasil hoje? Não tem, né? Eu não sei. Por isso que eu falei que era Um dos meus ícones que eu vi batendo falta, entro nos vídeos e vejo bater falta. O que acontece? É falta de treino, Eu é acho, falta de eu acho. talento? Eu vou dar minha opinião, depois o Rio Não vai me dar fala dele. falta de treino. Não existe isso aí. Tem mania, tem pessoas que falam assim, você tem que treinar que você aprender. Não aprende. Não aprende, isso é dom. É nato, Vitor, nasce em Mas você. desenvolve no treino. Não, desenvolve. no treino, mas ele treinava, eu treinava. Porque foi a minha característica. Mas eu não pego porque a gente você, gostava. você que não sabe bater, mas você vem aqui, vou te ensinar. Não ensina, Vitor. Desenvolve a como. partir de alguma Não tem coisa que esses caras não não têm, tem. né? Entendeu? Pelé, que era o Pelé, maior jogador do mundo. Tô falando que ele já fez uns golzinhos de falta, mas não batia falta, pô. Característica, não era batedor de falta. Celso, Eu acho que o melhor do Brasil é um uruguaio, é o Arrascaeta, por falta de outro. E quem tem acertado... falta? Hoje, Tá difícil, tá difícil. Hoje aqui eu não, não tem. Hoje aqui eu não tô Essa pergunta é muito difícil, eu não consigo te falar um nome. e por que Porque a não tem ausência? Você não tem uma... Também nasce, Tem, não nasce, não sabe. o jogador já nasce com isso, mas a gente aprimora. Igual o Riva falou, a gente gostava de treinar. Terminar o treino, a gente ficava lá. Porque chega no jogo, a gente sabe que nos treinamentos treinávamos 40, 50, 60. Chega no jogo, muitas vezes tem uma bola que a gente tem que decidir o jogo. Tem uma bola que a gente tem que decidir o jogo. Ou seja, o time está perdendo, o time está empatando e a gente precisa daquele gol. Então eu treinava para isso. E eu vi muito o Rivelino, eu gostava de ver muito mesmo quando eu comecei em 93, lá no Rio Branco, o Marcelinho Carioca. Esse aí também batia muito. Cara, eu muitas vezes terminava o treinamento lá e tal, terminava a janta, eu já subia correndo, porque a gente morava embaixo da arquibancada. Aonde você vai? Vou assistir jogo do Corinthians. Não, mas você é corintiano? Não, vou assistir o jogo do Corinthians para ver o Marcelinho batendo a bola. Você vê, né? Que é bem Mas impressionante. em qualquer lugar, né? Mas infelizmente, Escanteio, falta, lugar. de tudo quanto é lugar. infelizmente Agora, não sei. hoje não tem mais isso. Hoje, muitas vezes acontece de terminar o treino, os caras já saem correndo, já vai embora logo e não quer... O Marcos talvez tenha sido o último grande batedor de faltas do Brasil. O último unânime. Eu, graças a Deus, a Jo, que é a minha assessora, outro dia eu pedi para ela, Jo, faz um levantamento de quantos gols. Eu tenho quase 150 gols de falta. De falta? Vixe, mas... de falta, sim. Ô, Celso, eu vou tocar a bola para você. Você começou a falar do Rodrigão lá, fez o primeiro gol, que aliás tirou o Santos de uma situação. A gente vai rodar os gols aí. A nossa análise do Santos era muito errada ou realmente o Santos entrou num outro patamar? O que você acha? Eu acho que o pior para o Santos já passou. Levou esse gol aí, né? O Gustavo Henrique chutou a bola para cima, depois na hora que ela voltou.
Mas foi um jogo meio laical. O primeiro tempo foi meio laical, né? Viu aí o gol, tá vendo o gol do Rodrigão, né? O estreante que o Esse é do Celso tinha Rodrigo. citado, né? Então, o rapaz já é artilheiro do Brasil. Ninguém no Brasil faz mais gol que esse rapaz. Aí até aqui falava, mas também E é jogando do no Gabriel Campinense. também, né? Que virou o jogo nos É, acréscimos o do Gabriel primeiro tempo. faz aí, a né? diferença. Esses jogadores fazem a diferença, né? O Lucas Lima, que ainda não voltou com tudo como deve voltar. Quando voltar o Ricardo, se voltar o Ricardo Oliveira, eu vejo o Santos. O Santos já está beirando os G4 aqui. Acho que o pior para o Santos realmente já passou. Está com alguns problemas específicos, principalmente na defesa, que nunca consegue jogar junta, né? Outro gol do... David Mas Braz. a metida foi do Lucas Lima, né? Acho que foi do Léo Stadini, não foi? A do Isso Léo foi. Stadini. Essa foi do Léo. Muito bom jogador esse moleque. Aliás, ele e Esse o garoto, Vanderlei. hein? O Vanderlei também fez umas defesas Não, quando o muito jogo bom estava mesmo, rolando. Já porque foi quando eu Fluminense estava lá também. em 2013 no Santos, ele, o Alisson, o Gabigol, essa molecada subindo todo da base Toda e junta, treinava né? com a gente. E quando a gente ia treinar, Sim, dava trabalho. eu acho que Era difícil. O Celso falou, Assunção, dessa questão do o pior já passou, mas acho que talvez o pior para o Santos seja a janela de transferência no meio do ano, né? Que pode Pode ser. É, então tem esse E risco. desmontar totalmente o time e ter que refazer tudo novamente. Principalmente o Gabigol, né? Que é o candidato a Lucas inspirar. Lima também, o Ricardo, que não foi em janeiro, É, o Ricardo agora faltou volta a pouco falar. para ir. Agora em janeiro se abre novamente a janela e de repente ele pode ir, que é um cara Mas eu sensacional. acho que cara. dependendo do Lucas Lima e do Gabriel, dificilmente a diretoria vai dificultar eu- com isso aí. eu- Talvez tenha que colocar a mão no bolso pode para... Eu acho que o Lucas Lima já houve uma proposta que não aceitou para mim, tem alguma coisa engatilhada para a Europa que quer É, jogar na Europa. o pai do Neymar queria levá-lo para algum clube grande europeu. Eles tentaram ter relação ali e tal, e queria levá-lo, e o pai do Neymar tem ali os contatos via Barcelona. Sei que o Neymar também está numa situação no Barcelona um pouco... né? E desses reforços, do outro lado da janela também, né? A janela de quem entra, quem eu boto um pouco mais de fé é o Copete. Que a gente foi apresentado hoje. Né? Eu acho que é um jogador ali que pode dar um caldo, porque do resto, sinceramente... Razoável, né? Força, Então, direito, mas é o correria. melhorzinho dos três que vieram, né? Veio muito pouco, na verdade. Sim. A gente teve, na verdade, 2 jogos sem gols, né, entre as partidas disputadas ontem. 0-0 foi o placar de Botafogo e Figueirense em Juiz de Fora. E de Chapecoense e Atlético Paranaense, que começou ontem, mas só terminou hoje, porque a partida teve que ser interrompida por causa do clima lá, da neblina. Mas vamos ver os gols. Tem gol sim aí, os das vitórias do Cruzeiro e do Flamengo. No Moisés Lucarelli, em Campinas, o Cruzeiro sobrou para cima da Ponte Preta. Abriu o placar com esse bonito gol de Henrique. Arrascaeta marcou 2 vezes, uma no primeiro e outra no segundo tempo. E Alisson definiu o placar da 3ª vitória do time mineiro fora de casa. No Arruda, no Recife, não deu para o Santa Cruz. William Arão resolveu o jogo com esse belo chute de fora da área e deixou o Flamengo embolado com os líderes. Golaço, hein? O Flamengo bem, foi dormir no pegou G4, bem. pode O sair. Flamengo Ele tá ganhando, tá? 1x0 o gol do Anderson. E mesmo contra o São Paulo, o Flamengo já fez uma grande partida. Além do que, não da saída do Galleri, mas o jogo já vem, o Flamengo já vem evoluindo com esse novo treinador, Mas realmente. quem Zé garantiu Ricardo. essa vitória Zé- mesmo foi o Muralha, né? O Muralha pegou bola. Mas é um bom goleiro, que não né? foi Eu joguei com ele pouco. no Figueirense, joguei pouco. Ele chegando, treinava com ele, ótimo goleiro. Um ótimo Pô, ele goleiro tava mesmo. voando, né? No Flamengo ele eu precisou acho esperar o que, Paulo Vitor dar uma brecha. logo quando ele chegou no Flamengo, a minha opinião é que quando ele entrasse, Vai ele pegar não ia a sair mais, porque é um excelente Foi o que aconteceu, goleiro. né? É um É o que excelente tá goleiro, muito acontecendo, né? bom goleiro, cara. E a gente tinha brincado até quando a gente fez um pouco antes do programa, tem as 2 contratações do Cruzeiro, né, Vitor? Você falou do Ávila. E o Sobis, né? Que também... é o destaque do Huracan. Você falou que é uma contratação boa demais. Eu acho que o jogador, o Cruzeiro não tem um centroavante, sente falta ali do jogador de área, que sabe fazer pivô, frio na finalização, é tecnicamente centroavantão. Não é muito alto, deve ter mais 78, mas muito forte, ganha na trombada, sabe se posicionar, sabe cabecear, sabe jogar de costas, cai no pé direito, de frente, é frio na hora de finalizar. É um grande jogador, mas um centroavante ali, 17 jogos de Libertadores, 9 gols, nos últimos 40 no Campeonato Argentino, 20 gols, ele tem médias interessantes. O Cruzeiro não tem um centroavante, eu acho que acertou em cheio. E o Sobis? O Sobis também agrega, experiente, não é mais um segundo atacante, para mim é muito mais um meio hoje em dia. Pode fazer ali, sabe fazer a proteção de lateral também.
Acho que o Cruzeiro está formatando um elenco bem interessante. Pena que não consegui perder muitos pontos nesse início de campeonato, mas para quem cogita a ideia do Cruzeiro ser rebaixado, para mim ela é nula. A não sei que parem de pagar salário meses, tem um monte de problema. O Cruzeiro é um time que vai brigar lá na parte de cima da tabela, entre do 8º lugar para cima. Agora, todas as vitórias fora de casa, né? O que mostra que o Cruzeiro... As 3 únicas vitórias, né? Todas fora de casa. Tem a questão do contra-ataque e tem a questão da calma também. O time está precisando de calma, porque os jogos no Mineirão têm sido infernais. O Willian está sofrendo bullying. Não é? O Willian não consegue mais jogar nos jogos no Mineirão. Não, e mesmo o Paulo Bento, a semana passada, depois do jogo do Cruzeiro, a imagem do Paulo Bento era de um cara angustiado e estressado. Ele deve estar com dificuldade de entender a diferença de cultura do futebol lá para o futebol daqui. O Willian, por exemplo, no tempo da crise do São Paulo com o Michel Bastos, alguns meses atrás, o Cruzeiro tentou. Ofereceu o Willian pelo Michel Bastos, o São Paulo rejeitou. Entre outras situações, a Assunção, Paulo Matos dá parabéns ao programa aqui pela sua presença. O Alex Cesário fala que você, para ele, será o eterno volante do Santos. Juliano Machado, Riva, pergunta o seguinte: você já chorou em campo como menino zagueiro? O Pedro Henrique, ele se refere ontem na partida, que na saída do jogo. Não? Eu só chorei, eu chorei. Mas eu reclamei, né? Fiquei. Foi um chororô, é diferente de um choro, hein? Foi jogo Santos e Corinthians. Foi 4-4. E o Pelé trombou em mim, né? Pô, e o juiz deu pênalti. Aí o Brandão me tirou e botou o Luizinho, pequeno polegar. Eu queria reverter, tentar, né? Eu fiquei chateado, até o Brandão deu uma dura em mim. Mas aí é de raiva, né? Mas foi o choro teu, não foi o choro que todo mundo viu. Não. Porque hoje eu escutei muito essa questão de, o moleque vai ficar marcado. Cara, a gente chora, a gente acompanha a emoção da gente. Não, ele errou. O que você acha? Apesar que... Pode falar, por favor. Não, apesar que ele lance, faltou uma comunicação maior também. O Cássio, o goleiro, devia ter outra atitude. Não que ele tirar a bola como zagueiro. Ele não tem esse cacoete. Ele devia entrar um carrinho, se jogar no chão, tentar pegar a bola assim. Agora, ele saiu do desespero, nem tocou na bola, a bola passou embaixo das pernas dele. Mas isso é normal, não. O jogador de futebol é isso, é gol contra, é dar um passe errado e o cara fazer o gol. Ou alguém orientar ele com o tempo, ele vai adquirir essa experiência. As colocações que eu escutei foram no sentido de que o cara chora desse jeito e fica marcado. Mas é normal, não fica marcado, é um cara... esporte, né? Mas é normal. Você fica... Se o cara é mais experiente, ele vai ficar chateado, ele vai ficar triste, mas não vai chorar. Mas o garoto começando agora. Marcado ele vai ficar se fizer um lance desse com 25, 26, 28, 30, continuar fazendo a carreira. Continuar fazendo, e continuar fazendo. E o amparo também prestado pelo Fred, pelo Robinho, foi legal, cara. Gerou um ato bacana. Eu acho que o futebol é um esporte de emoções. Eu me coloco no lugar do garoto. Quanto tempo ele demorou para ter essa oportunidade? Ele fez uma boa atuação. O Corinthians sofreu no começo, mas na marcação, mesmo o Cruzeiro com o Atlético com 75% de posse de bola, não criou grandes oportunidades. Ele jogou ali um erro do auxiliar, o jogo ficou equilibrado, aí de repente o menino acaba o jogo, ele tem aquela noção de que, olha, foi aquela minha bobagem, por isso que a gente não sai daqui com empate. O jogador está sujeito a isso. Então, mas está aprendendo, é um jogador novo, exatamente isso. Eu achei a cena bonita. Me incomoda quando o jogador perde e não se incomoda, ou quando ganha e não vibra. Aí temos um sério problema. Então, você vê como é, né? O Pato é aquele cara frio, todo mundo descia o pau, descia a lenha no cara. O moleque chora, tu nem desce a lenha no moleque. É que ele não pode chorar o tempo inteiro, no começo da carreira. Isso acontece justamente o desespero do garoto, para pensar, já que eu não vou ter mais oportunidade. Porque existe esse problema também no Corinthians, assim, esse negócio que você falou, aí vai ficar marcado, eu não vou jogar. Mas você diz, coitado, foi uma maneira dele de extravasar. Natural. É natural. Mas eu acho que não é por aí, acho que o torcedor corintiano não é um garoto da base que veio, né? O garoto é da base. É da base, Eu acho que, e lá o torcedor gosta muito desse, quando o garoto sobe, e ele prestigia muito. Espero que... Quarto jogo do menino. Mas tem que ter entrou numa fria no jogo do domingo, correu o risco de ter uma zaga, um com 17, outro com 20 anos, né? Muito pouco. Primeira experiência do menino ali. Eu tenho certeza que a próxima que sobrar assim, ele vai dar um bico para lateral. Ele não vai recuar mais pro cara. Contra o time, tecnicamente, um degrau acima. Claro, fora de casa. Fora de casa ainda, dificuldade. Por falar em time tecnicamente um degrau acima, não foi o que aconteceu, por exemplo, esses níveis não foram respeitados na partida encerrada agora há pouco na Arena Gremista. O Tricolor Gaúcho foi derrotado pelo Vitória por 2-1. O Grêmio teve jogador expulso ainda no primeiro tempo, no segundo tempo voltou para o jogo, graças a um gol contra, e no finalzinho o Luan perdeu uma chance incrível de empatar para o Grêmio. A gente vai ver aí os gols da partida. Foi lá Diego Souza.
Esse daí é o... Subiu foi aí o Diego Renan batendo, né? Não foi pênalti, na verdade, né? Não foi pênalti. Aí o goleiro soca a bola, ela bate no Vitor. Olha a chance que o Luan perdeu no final. Souza, hein? Dá uma olhada. É o Luan, O Luan. que é um dos melhores jogadores do campeonato até o É um dos momento. melhores. O Grêmio... Mas é aquele- futebol. Mas isso aí é a mesma coisa do zagueiro do Corinthians. Exato. É o contrário. O cara perdeu o gol, poderia empatar. Pro atacante, né? Poderia empatar. E Esse perdeu. gol de cabeça, Vladir, é o 40º que o Grêmio toma desse ano. É, o problema é sério ali. 21 tomou de cabeça. Bom, e aí tem E aquela... não tem o Pedro Jeromel. E é a pressão toda estava justamente em cima da zaga. O Bressan, que foi expulso, que na hora fez o pênalti, levou o segundo amarelo, depois do gol já estava recebendo Ele vaias. falou na tá última inteiro entrevista variando. coletiva antes do jogo que Pediu paciência. aliviar para o Bressan, porque é difícil jogar com a vaia. Ele comentou o dia que ele foi vaiado, uma coisa muito rara pela torcida gremista, né? Porque tem aquela coisa, isso os dois podem falar, os jogadores de futebol de verdade podem falar muito melhor do que a gente. Tem certo tipo de jogador que quando você cobra, o sujeito liga e cresce. Tem outros que se você cobrar demais, Amor, quando né? forçado, ele se encolhe e ele vai errar Falou, mais. é assim que funciona o futebol. O futebol é desse jeito. Então tem tem que jogador saber, ó. que a gente tem que... O treinador tem que dar um chacoalhão, porque muitas vezes tá na nhaca, né? Tem que dar um chacoalhão. Pô, aí o cara acende. Agora tem outros que você tem, passa a mão na cabeça, vai de volta, Precisa de vamos carinho. jogar. Precisa de carinho. Precisa de carinho. E aí, mas- E hoje é uma dupla Mas de tem- renegados, que era o Fred Mas fazendo tem dupla time, com ele tem, também. Fred tem, Bressan. tem times que realmente, principalmente time de massa, Marcos, é muito difícil. Se É não tiver uma difícil. Se não personalidade tiver forte pra personalidade, jogar, e tiver Principalmente encarar quando isso- tem um torcedor, Pô, então, como Corinthians, Palmeiras, que o torcedor... Flamengo, esses times, principalmente, que é considerado de massa, se você não tiver outro perfil para jogar, para vestir essa camisa, você não consegue jogar. Não consegue jogar. Se você Pô, for muitos justamente- vêm pro Corinthians, principalmente, eu falo Corinthians, Palmeiras, você É. jogou no Corinthians, joguei no Não. Palmeiras. Muitos vêm pro Corinthians, pro Palmeiras e não conseguem jogar. Some, né? Porque se Não tiver consegue justamente esse lado que sentir, meu querido, não joga. Não joga. E às não vezes joga nem é mais. uma questão técnica, né? Não. Tem cara que não é craque e vira ídolo. E vira ídolo justamente por Nessas isso. A camisas, torcida com cobra e essas ele falou, torcidas, opa, tem que jogar. E tem outros que a gente olha, não, esse vai ser craque. Pô, O Luan mesmo é muito perseguido pela torcida gremista. dois Quando as coisas gritinhos não da dão torcida, certo, eles são. vão pra cima do Luan. A gente estava falando aqui, o Márcio da Silva, ele está falando aqui, está lembrando do Thiago Silva, a questão do choro. E ontem, quando eu vi o Pedro Henrique, eu lembrei justamente disso. Eu acho mais deslocado o choro do Thiago Silva, por tudo que ele já Claro, tinha porque vivido, do que lógico, era do que era o um cara. capitão da seleção, né? Já experiente, com muitos anos na Europa. De quem se espera a Né? vida E pra agora o aguentar. moleque está começando agora. Mas você sabe que eu achei esse choro do Thiago? O choro do Thiago foi o desespero de vir com o Chile dos pênaltis e falar, pô, imagina eu analisando o peso. Imagina nós saímos fora aqui nos pênaltis. Ainda Sabe, deu eu sorte. acho que você vê, porque quando terminou a partida, ele jogou normalmente. Bom, Deu Penilha. sorte de ir para os pênaltis. É Aquela bola, verdade, uma bola Poderia, na trave, aquela bola atrás era melhor ter tido entrado também. que ele tatuou, né? Ele tatuou. quer citar alguém, Celso, para a gente fazer o último intervalo O rapidinho? pessoal todo botando fé no Tite. É aqui, legal de Ricardo ver, né? Eu tava me Fecuri divertindo com isso aqui também, o acho. Douglas Dias, todo Manuel mundo dizendo Quesada que aqui também nessa talento ele pegada. tem, né? A dúvida fica Ele realmente... não pode talento. Ou se vão deixar ele também fazer Aliás, o que vamos quer. falar de alguém que está bem rápido. Ó, a gente vai fazer o último intervalo. Na volta teremos os palpites dos nossos comentaristas sobre o líder e vamos falar da grande final da Copa América, em que colocará frente a frente o Chile e a Argentina do Lionel Messi, que nos conduzirá até o intervalo com um belíssimo gol marcado em cima dos Estados Unidos. Até já! Estamos de volta com o Cartão Verde. Eu agradeço aqui ao Adriano Henrique e outros aqui. O Rodolfo Santana já tinha citado, o Luizito Soares também sempre com a gente, Thiago Duarte. Bom, a Argentina com direito a uma apresentação daquelas do Messi garantiu lugar na final da Copa América ao golear os donos da casa, os Estados Unidos, por 4-0. A gente vai ver aí os gols. Já entrego para vocês, quando a gente passou o gol do Messi no intervalo, o Assunção falava aqui que para ele o goleiro foi mal naquela, mas esse passe aí foi bem, Assunção. Bem, não, o Messi não tem o que falar do cara. E o que? Olha, o Tato Martini, essa falta é o contrapé lá. É o passinho dele, Não volta. é louco, vai É que o voltar. goleiro esperava a bola do outro lado, né? mas- O goleiro não tem que esperar, não. Ele tem que ficar no canto dele. Não tem que adivinhar. Ele quer adivinhar. É, ele não tem que adivinhar, não. Mas eu tô achando interessante o Messi jogando o seu grande futebol na seleção argentina. Pô, virou o maior Que artilheiro da história Não, da mas seleção. não, eu tô Tá falando- chegando onde ele merece, né? Mas não, sem dúvida, mas o Tato Martins acho que fez com que os jogadores acho que entendessem o problema do Messi.
realmente jogando um gol, olha, e passe dele, perfeito. Jogando demais, mas... Olha o zagueiro. E eu acho que vai... Ops. E não, esse passe foi demais. Isso é sinuca, né, cara? Não é futebol, E é uma né? outra postura do time em relação ao Messi também, né? Você não vê aquele time esperando um salvador. O Não, Messi não. está inserido Tá. num time, É, realmente lógico, hoje é num um time. time. Não é Não é aquela dependendo história de dele. bola no Messi. Dependência do Não. Messi, né? Hã? Não tem porque do meio de que eu para frente, as opções que tem o treinador, a qualidade do jogador argentino hoje É muito grande. muito forte. E estão na frente ainda do Chile. A gente vai ver os Então, gols do Chile também. eu time por time, Agora eu tem gosto da problema, né? Argentina. Porque tá sem o Lavezzi e o Di Maria também. Então, tá vendo? A gente vai ver os 2 gols do Chile. E depois eu achei que a Colômbia, na verdade, levou os gols, mas foi um time valente, né? O Chile Muito cedo. Mas se você vê os gols, olha, é tudo Não, o rebote do quadrado goleiro. aí, o goleiro também foi mal aí, cara. Também, achei. é. Era quase uma atrasada. Tudo bem que não E tá teve esperando, sorte né? no lance do segundo gol também. Teve sorte até A Né? bola deu uma mordidinha na trave, né? A gente E vai vem ver na exatamente sequência pro jogador, depois, né? né? A gente vai ver o lance na sequência. O goleiro pega, ó, e de um tiro de meta, hein, cara. Pois é. Né? Vendo um 7-0 abençoado, dá tudo certo. Né? Ela dá uma mordidinha na trave e volta no ângulo aqui, ó. Tem um cara pra bola voltar. Ó. Onde ela voltou? É. Pra onde? Com 2 zagueiros dentro da área. Mas, o goleiro pra cá. Pelo menos mas uma coisa... premiou foi Zalida que fez uma jogada bonita mas no uma primeiro gol. coisa Né? também é certa. Os 2 melhores seleções da Copa América... Eu não acho. Para mim, foi o Chile... Eu acho que no mata-mata eu concordo contigo, as duas melhores. não. Mas se olhar seleção por seleção, a minha Colômbia tem um pouquinho mais de qualidade. O Uruguai, pra mim, se tiver com o Soares todo mundo tem mais qualidade, é que não conseguiu jogar a Copa mas América. o Uruguai Mas no não vai mata-mata foram as duas melhores seleções. Aquele Carlos Santos que acabou fora não joga bola, hein, cara? Joga bola, Né? né? Pô, é Joga bola. bacana. Agora, quem ganha isso aí, Rivan? Eu vejo time por time mesmo jogando a qualidade do jeito que está, eu acho que a Argentina a possibilidade de ganhar. Eu Eu cheguei a falar aqui apostaria na que o Di Maria Argentina. machucou também. Você falou que o Di Maria e... sentiu hoje. E aí, Assunção? Eu Você que fico, conhece eu fico argentinos? também com a Argentina. A Argentina, do meio pra frente, é um time muito bom. Muito. E atrás é uns caras que pegam, né? Então E o Vitor Benner, como gosta do Arturo Vidal, ele vai apostar no Chile. Não. Nem você vai Desde o começo do campeonato eu você, apostei na Vitor Argentina, Vieira. mas eu fiquei ressabiado porque nesses últimos 2 jogos que bate na trave e vem para jogador do Chile, bate na canela do outro, a tabela acontece, tá dando Então, tudo uma hora certo. acaba a Mas sorte. Então, uma hora acaba a sorte, Uma eu concordo hora- contigo. Eu vou postar no time que tá jogando o melhor futebol, que é a Argentina. Ah, deve dar a Argentina, né? O Chile já foi muito além do que a gente imaginava. Né? Chile, depois do Sampaoli. Mas de uma O São Paulo certa engessado. forma... Não era para estar jogando Mas, porque está Celso, jogando. de uma Mas certa forma, não é jogo fruto só, do né? São Paulo ainda. É não. tudo também, Então, o último talvez jogo. seja um Apesar resquício, que é o né? Chile, você não pode É o desmerecer Tite do Chile, Tô o falando São do Paulo. time, Tem, do tem time. jogadores ali que eu também não Argentina. tenho em alta conta. O Vitor Benner acha o Vidal craque. Não acho craque. Né? Bom jogador. Então a gente está quase chegando bom. lá. Mas pra Eu não média acho. chilena Um cara é como o craque. Vargas, que é mediano, está fazendo uma Copa América estrondosa. Tá cara, bem, tá no né? momento, Tá no momento. Mas o outro, para mim, dos 3, o Alex é o melhor para mim. Você sabe que Olha que agrada. o Chile nunca venceu a Argentina em Copa América. Foi campeão ganhando nos pênaltis e depois no empate. Mas a revanche, né? Né? Mas nunca venceu a Argentina. Agora, tem uma coisa que é inevitável falar, né? Porque a gente vê o futebol argentino passando por tudo que está passando, a Associação Argentina tendo quase intervenção do governo, está falida, Não, mas uma é- briga política misturada, mas o futebol vai. Agora eu te pergunto, a gente podia ter um futebol diferente apesar da CBF, então, né, Vitor? Sempre é possível. é. Sempre é possível. Tivemos um futebol diferente em 2002, apesar da CBF. Tivemos um futebol diferente muitas vezes, apesar da CBF. Não seria uma novidade. Né? Desde 58. Apesar até da CBD. Tem um futebol diferente. E agora, era mais empírico. E falando Mas já estava o Belange lá. E falando nesse mesma coisa. assunto, e falando que eu acho legal, está falando com o Marcos Assunção, pessoas como o Marcos, fiquei contente em saber o que ele pretende da vida, até gostaria que ele falasse. São pessoas do caráter, da personalidade, do jeito do Marcos, que a gente precisa no futebol, Vitor. Marcos, Obrigado. o que você está querendo a tua vida para frente? Achei interessante, achei muito legal isso, Marcos. Não, cara, já desde as 3 semanas atrás eu estou num curso já de gestão esportiva. Quero seguir a carreira de diretor de futebol. E eu acho que tem poucos nesse meio. Eu acho que deveria ter mais diretores de futebol que jogaram futebol, porque tem muitos que não jogaram. Então eles entendem o lado teórico da coisa. Eles não entendem muito o prático, o lado de viver 20 anos, 23 anos igual eu vivi no futebol. Então eu quero ter esses dois lados bem feitos, entender bem esses dois lados, que é o lado teórico e o lado prático que eu vivi. Então eu E pretendo continua ser... vivendo quando tem uma Técnico brecha. jamais, Assunção? Não, é uma coisa que eu penso muito longe. Acho que o técnico é muito
E você vai para onde lá? Você vai fora também, estou sabendo. Tem um curso bacana. Em janeiro começa um curso legal lá na Espanha, da Federação Espanhola. Então eu quero me dedicar bem, eu quero estudar bem, eu quero entender bem o futebol fora das quatro linhas para quando eu entrar realmente como diretor de futebol, eu saber onde eu estou entrando e as coisas que eu tenho que fazer. E hoje nós temos uma pessoa que é fantástica, que é o Edu do Corinthians, que faz um trabalho. É um exemplo que eu vou tentar seguir. É um cara que eu joguei contra, né? Eu joguei aqui no Brasil, joguei lá fora. E é um cara que está de parabéns por tudo que ele representou como jogador no Corinthians e tudo que ele representou como diretor de futebol no Corinthians. E o que eu acho mais legal disso do Marcos é porque tem gente que trabalha com futebol, tem gente que é do futebol e continua meio que por inércia. Eu sei que tem prazer de futebol, porque nas folgas ali dá um pulo na várzea, lá na Estrada do Sabão, lá na Vila Brasileira, na Vida Louca, tinha lá o pessoal do Cacá, lá todo mundo, tá mandando salve ali pro pessoal. Ou seja, o cara gosta de estar perto do futebol, seja em nível profissional, em nível... Não perdeu a humildade. Inclusive lá em Caieiras tem um time que a gente joga, que é o Nacional de Caieiras, que começou um campeonato sábado, e tem o segundo jogo no sábado agora, que é sábado à tarde, e eu vou estar jogando para eles. Mas é onde que nós começamos. Na Várzea, é um time dos meus amigos, é um time lá do meu bairro. Posso dar um recado varziano rapidinho aqui? Um amigo nosso, um amigo comum nosso, o Danilo, que é geógrafo, Danilo Cajazeira, ele está famoso mandioca para ele. O mandioca. Ele está ressuscitando o União Lapa. União Lapa, Marcos, é um time da Várzea, da Lapa, que foi fundado no mesmo dia, mês e ano do Corinthians, 1º de setembro de 1910. Aliás, o primeiro jogo da história do Corinthians, o União Lapa ganha do Corinthians, de 1-0. E o União Lapa fechou. E agora o Danilo, ele está promovendo a volta do União Lapa. O União Lapa volta a jogar no dia 25 de junho, sábado, 10h30, no Clube Escola da Moca, na Rua Taquari, 635, em frente à Universidade de São Judas. Se vocês quiserem procurar no Facebook, é Facebook/União Lapa. E só para falar, o Danilo Mandioca é um dos fundadores, um dos punks fundadores do Autônomos, time do qual eu tenho orgulho de ser treinador. Então é o seguinte, vamos ao palpite do líder. A gente vai fazer disso uma tradição aqui no Cartão Verde e pedir para que os nossos comentaristas deixem registradas aqui nesse momento um placar para o jogo do líder do Brasileirão na próxima rodada. Lembrando que estão sendo filmados, hein? Não, pera só um detalhe. Você não vai falar do anterior? Meus parabéns, Revino. Você foi o único que não acertou o placar, mas acertou o vitorioso. E a gente fechou com o Inter. Não, 1-0 ficou. Não, jogou no fim. 3-2, 1-0. Sim. Não, e todo mundo fechou com o Internacional. Que ninguém... Tudo ficou você combinou com o juiz naquele Então, jogo. Você não sabia. Calma esse placar aqui. Agora de novo, não. É o direito, agora é Vitor Vinicel. Não, eu já fiz o meu. Até por uma questão de idade. Esse aqui da semana? Então, mas é ele agora. Todos. Não, eu fiz a penta, eu feitei. Rapaz, o Palmeiras não jogando tão bem. Sim, Cruzeiro ganha fora de casa, o Palmeiras joga mal. Quando joga fora de casa, jogo imprevisível. Vamos chutar ali um 2-2, pronto. Imprevisível. Mas era muito em cima do mundo, né? Eu vou ficar com 2-1 pro Cruzeiro. 2-1 pro Cruzeiro. Todo mundo teria optar? Sim. Inclusive o senhor. Mas porque apesar que só eu naquele da outra. Sim, mas a partir de agora... Dá o seu palpite aí. Vamos fazer 2-1 Cruzeiro. Já falei, então a gente fecha junto e a gente não rola. Então não faz mal, pode repetir. Não vou repetir. Não vou repetir. Então tá bom. 1-0 Cruzeiro, pronto. Tá bom. 1-1. 1-1. Fala, Assunção. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Olha, eu vou falar, eu fiquei entre o 2-2 e o 3-2 Palmeiras. Segurei o 2-2 pra ninguém me xingar muito no Já era, você gastou seu cartão. Bom, Gastei. tem Twitter aqui também pedindo pra gente falar um pouquinho da Eurocopa. Você tem visto os jogos? 3-2. Muito pouco. À tarde, esses jogos à tarde, eu vou pra academia, cara. Porque eu vejo meus amigos, ex-jogadores de futebol, tudo não conseguem entrar nessa cadeira. Não tem perdido muito, viu, Assunção? Nessa cadeira aqui, né? Então eu prefiro ir pra academia, Rival. Chega à tarde, eu vou pra academia, dou uma corridinha e tal. Todos os campeões do mundo estão de um lado só, não é isso? Agora cinco aí ficou ruim, porque o certo, teoricamente, a Espanha, se fizesse a parte dela que não fez... Passa pela Itália? Passa pela Itália? Então, é tudo... É jogo complicado. São duas grandes seleções, né? É complicado, é jogo difícil, né? Pode passar, tem condição de passar. Simplesmente a última final, se repetindo, né? Porque você vê, o lado ficou Inglaterra, Espanha, Itália... Quem passar de Espanha e Itália, pega provavelmente a Alemanha, para lá na frente encontrar a França. A Alemanha que pega a Eslováquia. Isso.
Então, E o outro quarteto da chave é França e Irlanda. Mas seria legal Inglaterra e Islândia. a França ficar fora por causa daquele gol de mão. Aí ia ser legal, fala a verdade. Não ia ser bom pro futebol, né? Eu tendo a torcer por seleções britânicas, Vladir, nesses torneios. Gosto das torcidas. O mais legal dessa Eurocopa tem sido as torcidas, né? A torcida da Irlanda. Não, né? A Mas torcida da Islândia também. Não pode falar da Islândia. Rússia. 7% da população está lá vendo a Eurocopa. Tem 300 mil habitantes na Islândia, né? Então, tem sido uma festa. Mas foi absurdo, você vê, a gente critica aqui, mas o pessoal da Rússia foi entrevistado, o torcedor russo, você soube disso, Vladir? Falaram, perguntar, mas você, não, eu vim aqui para brigar. Não, mas não, você não entendeu. Eu não quero matar, eu quero brigar, eu gosto de brigar. Negócio absurdo. Aí aquela história de um dos líderes lá dos ultras russos, deportado, chegou no país dele, teve direito à coletiva de imprensa e o Putin estava participando de uma cerimônia oficial, não sei se vocês viram isso. Não, você não ainda viu, perguntado sobre o negócio, falando assim, isso aí é coisa para homem mesmo. É a cultura do país. É a cultura do país, É a cultura. Pedro. Tem um documentário. Os torcedores, os hooligans russos, eles combinam as brigas com o número de pessoas, se pode ou não pode, e quando termina a briga, uma briga justa. entrevistaram o sujeito, o cara falou, não, na verdade nós apoiamos porque eles foram melhores que nós nessas. Pô, com uma frieza tamanho do mundo não tivesse acontecido nada. Pô, mas... Então muda de esporte. Vai fazer um negócio. Mas eu já Muda falei de isso cultura, 500 vezes. muda de Não é? cultura, né? Pô. E aí briga no meio da rua, número igual, briga no meio da rua, Combina envolve que não tem lugares. nada. Né? Pô, aí é demais, né, Vitor Bene? Eu prefiro a festa que os irlandeses estão fazendo lá. eu com a música também, deles. eu também. Vocês viram um clipe que eles mexem com uma freira, passa a freira, eles começam a cantar o Pai Entram no Nosso. metrô, tem uma senhora com um nenenzinho, Com eles neném. começam a cantar uma canção de Niná, cara. Eu acho que virou meio mito também, sabe? Também não sei se é um vídeo editado, mas enfim. Por isso que eu falo, se pudesse escolher sempre, qual seleção você quer em todos os campeonatos com a torcida? Escócia. Eles têm que classificar todos, porque causa do a festa. A festa. Não tem coisa igual. Se eles jogassem o futebol do jeito que eles gostam, a gente não ganhava uma Copa É verdade, do Mundo. impressionante. Não, e uma outra coisa que eu vi também, acho que não sei onde foi hoje, que eles tinham amassado um carro, chegou a ver isso, e eles começaram a juntar dinheiro e colocar no vão da porta. É óbvio que aquilo não vai, o cara vai chegar lá e vai ficar pé na vida de todo jeito, né? Tem coisa também, por isso que eu falo que chega uma hora que mistifica, entendeu? Não dá ideia, Vladir. Os caras pegam e jogam de janela. O cara mata e pede desculpa. Ó, vou abrir espaço aqui para o Hilton Ferreira, quem tem tempo. Assunção, você nunca se sentiu injustiçado pela seleção? Eu já. Até a minha ida para o Roma, eu vinha sendo convocado sempre. Né? Mas depois que eu fui para o Betis, onde fizemos, eu, o Denilson, Ricardo Oliveira, o Edu, antigo que jogou no São Paulo também, fizemos grandes temporadas no Campeonato Espanhol. E não é só eu, acho que o Edu e o Ricardo naquela época também. Gostaria que tivesse chance na seleção e nunca fomos vistos nessa época para a seleção brasileira. Eu acho que nessa época foi a minha melhor época como jogador de futebol e eu não fui lembrado. Então, eu acho que, não injustiçado, mas sim, eu acho que foi esquecido um pouquinho. Bom, o São Paulo terminou realmente sem gols diante do Sport, 0-0. O Inter vai vencendo por 1-0. Nossos ganhadores de hoje, a camisa do Cruzeiro, aliás, disputadíssima aqui, passou agora a ser da Maria da Silva e o livro do Jamil Neto, morador aqui de São Paulo, capital. Quer falar alguma coisa, Vitor? Não. Todo mundo está coçando. Nosso placar final, Celso Zé. Exatamente metade das pessoas, Vladir, 50%, acham que Tite conseguirá impor seu estilo na seleção brasileira. 22% acham que ele não conseguirá e 28% votaram aqui no em partes. O que seria em partes? Vladir voltou Talvez para uma explicar. defesa. Vladir uma voltou para defesa, explicar. Só na defesa. Não, conseguimos manter alguns conceitos, mas montar um time Tá diferente com- do que a gente está acostumado a ver. Ah, isso quando pode a gente ser. jogar. Então, esse aí Isso pode ser. Agora, Pode ser quer votar comigo? Não, pode ser a ideia dele já. Pode ser a ideia inteira dele, pode ser essa. E Então, vou finalizar aqui com o Paulo Pacheco, Rivelino, que eu sei que é um pensamento com o qual você vai concordar. Pelo bem do futebol, o Messi campeão. Graças a Deus, tomara a Deus. Apesar que tem qualidade, do outro lado também tem 3, 4 jogadores que têm qualidade. Mas eu estou torcendo realmente para a Argentina, pro bem do futebol, sempre pro bem do futebol. Pô, o time tem qualidade, joga bonito, eu gosto. Vamos considerar que vai quebrar o jejum lá desde 93? Então, Ou porque é Curitiba centenário, acaba não de vai? empatar o jogo. É mesmo, Sim, 1 a 1. sim, Então, sim, legal sim, que o Seu Assunção filho deixou tá a gente em curtindo. cima... O Assunção deixou a gente em cima da pita. Fala, Vitor. Não, segundo o que estão dizendo ali, vontade do Rivelino,
que o técnico com melhores resultados do futebol argentino na atualidade, Diego Simeone, pode assumir a seleção para a Copa do Mundo. O que você acha disso, Riva? Você é louco, chega. É ele e o Osório tem que se abraçar. Do Dunga pro Simeone. Pô, Tô pegando no pé do Riva, não tem isso. Isso é só provocação. Marcos Assunção, obrigado mais uma vez. Tem que Nada contar aqui um contra, dia, só você nada contar suas contra. histórias com a Argentina. Cara, mas é Se sempre não tô bom, enganado, um sempre dia você bom. veio aqui, acaba o Bom, programa, você contando O problema é que é muito rápido aqui o programa, o tempo é muito curto. É um programa tão bom que passa tão rápido. A gente já reclamou também, cara. A gente tá brigando Tem por que meia hora faz tem que tempo. aumentar esse tempo aí, porque é um programa bem bacana. Eu Tá bom, agradeço a bom ter você oportunidade. aqui, Marcão. Agradeço. Novamente, Ó, vamos. muito Obrigado. bom mesmo, que é isso. Valeu, Roberto Rivelino. Tá elegante, hein, Rivelino? Eu gostei de vermelho. Ele brigou com o figurino, até trouxe figurino próprio hoje. O cara não tá mole, pulseira não. dele, dá uma olhada. Vai Rivelino. marca. Pelo menino. Vitor Bini, tirador de sal. Celso Zé, aquele abraço. Bom, a gente se despede então com os gols que garantiram a Argentina e o Chile na grande final da Copa América, marcada para o próximo domingo, 10 da noite. Acho que não havia horário de Brasília. Muito obrigado pela companhia. O Cartão Verde volta na próxima quinta, 10 da noite. Um ótimo final de semana, pois já é quase sexta. Aproveitem. Aquele abraço. Juízo, torcida brasileira.